Glória a Jesus. Trabalho, Senhor, irmãos. Muito grato a Deus, contamos ao Senhor por mais uma oportunidade. Que Ele nos concede mostrar os seus livros para todos louvar e glorificar o seu santo nome. Para meu agradecimento, Deus continue abençoando nosso pastor presidente e demais obreiros da minha retaguarda. Como o nosso pastor mencionou, nós estamos aqui na responsabilidade de estar pregando a palavra de Deus no lugar do nosso pastor Éder Soares. Ele não pôde estar aqui, por certo, seu pai está tomando posse em um campo e ele foi convocado a estar juntamente com seu pai nessa porta. Amém, amados? Por isso, por força maior, nós estamos aqui representando o pastor Éder Soares. Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 46. Louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa, ela não pôde estar aqui conosco nesta noite, juntamente com meu filho Samuel, qual a mesma tinha pouco tempo que chegado do trabalho, e eu já estava praticamente arrumado para estar saindo. Nosso irmão marcara, já com o Daniel, às 19 horas comigo, e assim nós estamos lá. Amém, amados? O pessoal está com um casal ali, um grupo ali, nós já conhecemos. Deus continue abençoando, a Igreja Batista ali no Rio Sena, Batista Filhos do Reino. Deus continue abençoando, amém? Graças a Deus. Quantos acharam, meus amados? Textos da então, de dois textos da palavra do nosso Deus. O Salmo 46, seu versículo, pois está lendo do 1 ao versículo 5. E depois nós vamos ver Ageu, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Após a leitura de Salmo 46, versículo 1 ao 5, nós vamos estar lendo Ageu, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Amém? Quantos se ouviram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e nos perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ela, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Diga, Deus está no meio dela, não será abalada. Vai lá? Deus está no meio dela, não será abalada. Glória a Jesus. Ageu capítulo 1, verso 7 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei-me madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Poderia pegar, meus amados. Glória a Deus. Meus amados, nós lemos dois textos da palavra do nosso Deus, texto esse que, por certo, eles têm muita coisa em comum. Quando nós certamente lemos o livro de Salmos, nós percebemos que esse salmista, o qual, por certo, conhecido aqui no texto como um dos filhos de Coré, ou da linhagem de Coré, nós percebemos que esse salmista, ele proferiu algumas palavras sinceras diante da presença do Senhor. Como nós sabemos que dentre os 150 salmos que existem, eles são divididos como alguns personagens, sendo ele Davi, sendo ele Salomão, sendo ele Amã, sendo ele Etã, sendo ele Moisés, sendo ele Salomão, sendo ele também os filhos de Coré, como nós observamos, e não esquecendo de Asaf.
Nessa divisão dos salmos, nós podemos perceber que alguns deles possessam proferir ações de graça diante da presença do Senhor. Ele abre o seu coração para anelar certamente em adoração ao nosso Deus. Alguns deles reclamaram sobre a prosperidade do ímpio, porque o ímpio triunfara. Alguns deles, por certo, eles buscaram com intensidade maior comunhão com Deus. Alguns deles, certamente, eles pediam a graça de Deus para que se manifestasse nos seus momentos de tribulação e dificuldade. E outros expressaram a palavra querendo que Deus o consolasse em meio às aflições. De maneira que a Bíblia vai retratar que isso são orações dessas, que portanto quando eles proferiam as suas palavras, alguns deles, Deus certamente tomou a palavra no período da sua oração. Vou dar alguns exemplos. No Salmo 91, nós vamos proferir o salmista anônimo, ele vai proferir palavras interessantes, mas quando chega nos versículos finais, o Senhor vai proferir a palavra dizendo que haveria de ajudar. E no versículo final eu disse: eu lhe mostrarei a minha salvação. Em outras palavras, Deus toma e diz assim: eu vou dar. Não importa o que você proferir até aqui, mas agora eu vou dizer: eu vou dar a mudança que fica para você e vou mostrar a minha salvação. No Salmo 101, o salmista vai proferir uma palavra muito interessante. Ele começa adorando a Deus, mas quando chega no versículo 5 e 6, Deus vai tomar a palavra. No versículo 6, Deus toma a palavra do salmista e diz: os meus sócios procurarão de esta terra para que esteja comigo, porque antes o resto é de me dar. Aleluia! Olha para ter muito que Deus quer tomar a palavra da sua oração. Deus não quer ouvir você que tem que ter, Deus não quer ouvir, eu quero orar. Deus está dizendo: eu vou dar uma palavra, eu vou. Aleluia! E nós percebemos isso aqui, deixa esses dois exemplos, nesse mesmo capítulo aqui que nós lemos, no capítulo 46, nós vamos observar que o salmista vai proferir as palavras, mas Deus também vai tomar a palavra da oração do salmista. Nós vamos perceber que o texto vai dizer: o Senhor tomando a palavra no versículo 7. Aí, para resumir, perceba no versículo 8 o convite do salmista. No verso 9, no verso 10, Deus diz: chega, já entendi, eu sei que você me dizer, mas agora eu digo: eu vou falar. Aí ele nascido naquele momento, ele sabe que é tudo que é. Aí Deus diz: que tudo que você falou até agora, mas perceba e ouça a minha voz. Apesar de você saber, e Deus subiu. Aleluia! Glória a Jesus! Então perceba que nos seus momentos de orações, não importa o que você vá apresentar a Deus, Deus quer falar também. Aleluia! E de maneira que o texto vai dizer que aqui há uma segurança. O salmista, ele percebe a dificuldade, e quando ele percebe essa dificuldade, ele vai mostrar aqui para o Senhor na sua oração. E é interessante que ele vai ter aqui no verso 5 a segurança, porque ele mostra a dificuldade. Ele diz que as águas vão ruir, ele diz que os montes vão se abalar, mas depois ele expressa um ato de segurança. E qual é a segurança? Ele diz: ainda que aconteça tudo isso, Deus está no meio dela. Aí ele diz: não será apagada. Deus está no meio dela, Deus está no meio dela, Deus está no meio dela. E ela não será abalada. E é interessante a segurança. Ele vai dizer: Deus ajudará a romper. Aleluia! Existe uma segurança aqui, porque Deus vai estar no meio dela.
E é interessante que quando Deus percebia que a nação de Israel se afastava, Deus chamava Moisés, convocava Arão e Deus disse: vá se reunir com o povo, porque eu vou descer no meio de fora. Quem já tem dinheiro aqui? Quem já tem dinheiro? Eu estou no e a segurança de Deus está no meio de nós. Mesmo nos momentos das aflições, nós podemos perceber, quando o livro da segunda vez relata para nós que o nosso irmão Eliseu ficou cercado lá em Samaria pelo exército inimigo, os assim cercaram, mas ele, quando acordou, é interessante que ele não olhou simplesmente para os inimigos, que ele estava cercando de assim se assusta e diz: ai meu Senhor, o que faremos? Ele olha e diz: não se preocupe, minhas palavras para ficar bem claro, ele diz: maior é o que está conosco do que o que está com ele. Eu tenho uma interrogação, ele está dizendo assim: Deus está no nosso meio, e quando Deus está no nosso meio, os nossos inimigos não nos enxergam. Porque acredita nisso? Compreendendo que a nação de Israel batia recorde de estar com Deus e se afastar. Houve um período que os adversários olhavam e diziam: eles estão abandonados, eles estão sozinhos. Aí Zacarias vai proferir para nós no capítulo 2, dizendo que por certo pode parecer que Jerusalém está como um muro derrubado, está desolado. Aí Deus olhou e disse assim: eles estão olhando para o muro exterior, está vendo tudo atolado, está vendo tudo caindo. Aí Deus brava dizendo: mas Deus for no meio de vós, como um muro de fogo, e vossa terra nunca vai. Quem acredita naquilo? Pode parecer, mas eu estou no meio. Glória a Jesus. E como prova que Deus gosta, queridos, de ficar no meio, nós percebemos que existem momentos das nossas vidas que parece que algumas pessoas querem esconder-se por causa da sua situação, mas Deus não gosta de estar sempre no meio de situações complicadas. O texto vai mostrar para nós que aquela mulher que foi apanhada em atos de adultério, eles cercaram e disseram que ela deve ser apedrejada, porque foi apanhada no seu próprio ato adulterando. Jesus deixou uma mulher no meio. É interessante que quando Jesus deixa essa mulher no meio, ele libera uma palavra simples: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto vai dizer que foi marcando um por um, e a mulher ficou no meio, e condenada, ela estava crucificada. Você acredita nisso? Ela estava ali, e Jesus estava no meio. A mulher turvada estava se escondendo, porque o seu problema de 18 anos estava de maneira agravada, que não havia perspectiva de restauração, de maneira que o texto vai dizer para nós que ela não podia de modo algum endireitar-se. Aí nós vamos perceber que Jesus vai romper todas as barreiras e vai convidar essa mulher que está lá no fundo e paga para ela, chama ela, e eu imagino ela vindo toda encurvada, todo mundo olhando, e sabe aquele que gosta de casuar e dizer: ela vai encurvada lá pro meio, o que ela vai fazer lá? Não esquecendo que Jesus estava chamando ela toda encurvada, pega a minha frente, falou velho, mas Jesus fez ela voltação, olha para ele, eu digo assim: olha para o meu jeito, ele vai ficar, mas você não fica pensadinha. Aleluia!
de entrar aqui, pensa em todos de lá de novo agora. Perceba que eu li 2 textos. Aqui no Salmo vai mostrar a importância da segurança, Deus estando no meio. Mas o texto que eu li, certamente do livro de Ageu, capítulo 1, esse moço é chamado e é conhecido como um dos profetas menores. É interessante que não é por causa da sua estatura, mas sim pela apetite dos capítulos que compõem o seu livro. A Bíblia vai dizer para nós que ele foi chamado em um desses períodos que a nação de Israel precisava de um líder compulso. E é interessante que ele, como profeta de Deus, ele não poderia recuar em meio à situação da nação que elas estavam vivendo. Tinha algum tempo que eles tinham retornado do cativeiro de Babilônia. O texto vai dizer para nós no livro de Esdras que quando eles voltaram do cativo, eles certamente liberaram. O texto vai dizer que em média, quando se der abrir, 50.000 homens retornaram. Quando eles retornaram, eles tiveram uma ideia fabulosa. Qual foi a ideia? Eu imagino, depois de muito tempo preso, lá certamente na Babilônia, eles agora estavam livres, volta para Jerusalém. Primeira coisa que eles querem fazer de imediato é edificar a casa do Senhor. Mas edificar a casa do Senhor por quê? Porque na casa do Senhor foi lá que toda a história de Israel se deslastou, ou seja, se deslanchou de forma extraordinária. Ela se alastrou, ela foi expensa, certamente chamou a atenção de todos que não servia ao Senhor, de maneira que a Bíblia vai dizer para nós que eles lançam no capítulo 3, primeiro alicerce, vamos dizer, os nossos tempos atuais, a nossa pedra fundamental. Quando eles lançaram o primeiro alicerce, havia 2 grupos, é o que nós vivemos no tempo atual, e tem mais um pouco de tempo na igreja, e vê a situação que ela está vivendo. Não quer Deus mudar, Deus não muda. Quem mudando, quem mudou somos nós, mas nós temos uma manifestação especial de Deus na igreja. E agora, aquele quando viu o alicerce sendo mudado aqui, uma multidão começou a chorar, a se alegrar diante da presença de essa outra multidão. Um fazia festa, glorificava, exaltava, outros começavam a chorar. E sabe daquele que estava alegre, olha para aquele que estava chorando e diz assim: por que você está chorando? Aí diz: é porque eu estou certamente lembrando-me dos meus primeiros passos, numa obra foi construída no nosso irmão sábio Salomão. A glória foi tanta nesse ambiente que nós vamos iniciar. E hoje a forma que ela está sendo feita, parece que nós estamos construindo qualquer coisa, parece que nós estamos dando pedra fundamental em qualquer coisa, mas não, nós estamos lançando pedra fundamental na casa. Eu imagino perguntando assim nada, ele dizer na casa de Deus. Alega depois da congregação de Deus é dela. Para algumas pessoas que estão chegando lá, é momento de festa de alegria, de recontento. Mas para nós, mesmo eu, estamos adolescentes no Evangelho, há 15 anos atrás, quando eu aceitei, comparando com o tempo atual, era diferente há 15 anos atrás. E o texto vai dizer que eles, uns choravam, outros se alegravam, mas o que ele chama a atenção é que não dava para ter sempre os que choravam, sempre os que se alegravam, porque aqueles que se alegravam superavam os que choram. Será que aqui na igreja leve? Porque a igreja aleluia! A Bíblia vai dizer para nós, amados, que quando isso acontece, os samaritanos se levantaram, porque
certeza que Satanás não quer que a igreja seja retificada. Satanás não quer que a igreja seja aberta. Satanás não quer que a multidão, a população, os moradores do bairro possam habitar este santuário e se render ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que eles agora enfrentaram casa para proibir a construção. Eles enviam a carta e ata-chefes. Ele aceita e proíbe. Nessa proibição que houve certamente no reinado de ata-chefes, a Bíblia vai dizer que passou-se 16 anos o tempo parado. Dá para entender, período que houve uma dificuldade e nós estamos na igreja. Esse nível de igreja, onde muitas pessoas não endurecidas, não oração, não é edificar a casa de Deus. Onde cai a séria, mandagaia. O texto vai dizer para nós que nesse período de 16 anos, eles relaxaram, é como dizer que aceito. Se proibiu, está proibido, para mim tudo bem. Se há igreja, tudo ok. Se nós construímos, tudo ok. Se não constrói, para mim está tudo legal. Mas o texto vai dizer para nós que nesse período de 16 anos, eles deram as portas para a obra de Deus. Deixou a construção do templo parada e eles começaram a se preocupar com as suas próprias casas. Eles se voltaram e disseram em minhas palavras: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e tudo eu, e tudo eu, e tudo eu. E esqueceram de Deus. Aleluia! Esqueceram da casa de Deus, se preocuparam com as suas próprias coisas. E é interessante que a lição do texto de Ageu, ele vai falar para nós de uma forma especial, que Deus começa a exortar a nação naquele período, porque eles deixaram de trabalhar na casa de Deus e estavam se preocupando com as suas próprias coisas. A Bíblia vai dizer que Deus, no verso 4, diz: é para vós tempo de amizades nas vossas casas educadas. E Deus vai dizer assim: e esta casa há de ficar deserta. Perceba que Deus vai dizer: vocês aplicaram seus corações nos seus próprios caminhos, nos seus próprios interesses, e esqueceram da casa de Deus. De maneira, meus amados, que Deus agora diz: eu vou dar um ponto final disso aí. Eu preciso de alguém que desperte a ele. A Bíblia vai dizer no próprio livro do Êxodo que Deus agora levanta certamente Ageu e Zacarias para sustentar, para animar a nação, para voltar a construir a casa do Senhor. Mas Deus precisa de corações voluntários para que isso acontecesse. Permita-me aqui, em rápidas palavras, são 21 horas e 32 minutos. Eu vou falar de forma rápida, mas eu tenho 6 lições aqui para aplicar, mesmo que eu não aplique elas de forma extensiva, mas você vai perceber que no versículo 7 Deus adverte, no versículo 8 Deus dá 6 promessas para ele. Primeira promessa para resumir, nós vamos perceber que Deus vai dizer para ele no verso 7 na advertência: aplicar a redundância repetida de Deus para o profeta, aplicai-vos o vosso coração ao vosso próprio caminho. Aí Deus repete de novo: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Versículo 8 tem 6 coisas aqui. Perceba aqui comigo de forma rápida e possível nas minhas expressões. Nós vamos perceber no versículo 8, primeira coisa que Deus quer que a nação
preocupada, e Deus quer que a nação retorne, e Deus quer que a nação lembre. Aí Deus pode dizer, você precisa subir ao monte, a denominação e para o monte, sobe para o monte, igreja de forma literal, igreja de forma espiritual, mas nós precisamos subir ao monte. Quem está subindo no monte de Deus? Deus está Jesus para o monte. Jesus para o monte. Eles passaram muito tempo escravizados na Babilônia. É no monte Deus se revelou de forma extraordinária. Quem se preocupa com as suas próprias coisas, você já percebeu que ele, segundo Tiago, o texto vai dizer: se você seja diante do espelho e você vê seu rosto natural, o Senhor não trabalhou na sua vida. Mas se você anda, Deus trabalhou na vida. Ninguém considera a vida dela. Só que tem que ser aleluia, glória a Deus. Moisés subiu para o monte. Quando Moisés subiu, ele não subiu com essa intenção. Existe aquele que não ouve há muito tempo, a pessoa pega o conselho do poder. Mas não, Moisés subiu como se costume para falar com Deus. Ele sobe no monte, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, conversa com Deus. Aí quando Moisés desce do monte de forma simples, agora ele se comunicar como se costume com o povo. Ele está vendo o povo e o rosto para ele. Eu imagino Moisés olhando e dizendo: o que foi que eu fiz com vocês? E todo mundo estava achando a cabeça, está olhando para o lado, não quer olhar na minha face. Alguém toca na cabeça e diz: meu pai, a tua face está brilhando. Em segundo lugar, sobe para o monte, tem resposta de Deus em meio à confusão dos corações. Até quando o coração de você não está cocheando entre dois pensamentos, sobe o monte e quando ele sobe, faz o desafio. E agora vocês vão perceber que eu não subi ao monte à toa, eu subi para buscar a presença de Deus. E é interessante que quando ele sobe no monte, Deus manda a resposta. Que resposta fica para uma vida? Tem resposta de Deus. Eu pensava que Deus em terceiro lugar não subir para o monte. Eu pensava que Deus subir no monte significa sacrifício. Subir no monte significa certamente deixando-se para trás todos os seus desejos. Em outras palavras, quem sobe no monte revela a adoração para mim. Quem sobe no monte esquece um pouco de si mesmo e busca a minha presença que no meio, e a sua adoração vai ser diferente. Olha para Deus nas mãos e vai adorar diferente. Não pode ser sobre o monte, é isso que vai adorar, e não vai adorar. Segura aí o monte. Em segundo lugar, segundo texto, Deus vai dizer: em primeiro ele mandou subir para o monte. Em segundo, Deus diz assim: e trazei madeira. Perceba que não é para subir ao monte. Isso é silencioso. Suba para o monte, mas suba com o propósito. E o propósito que eu quero de vocês é que vocês vá para o monte, mas arranque de lá, traga madeira. E isso aqui é interessante, porque essa expressão, quando estava meditando, a palavra madeira na Bíblia não é de pegar de lá e encontrar-se qualquer tábua e trouxer-se. Não, Deus disse
traga a matéria e a palavra matéria na sua integridade como dá a impressão dessa pilaça. Não é essa parte frontal, não. Eu preciso que quando eu digo traga a matéria, eu quero um de ouro, eu quero centro, eu quero o melhor da matéria, não é qualquer matéria que eu quero. Eu quero. Você vai ver na aí vai representar leio, e leio é uma espécie de miolo. Perceba que essa matéria aqui é diferente da segunda vez, quando os jovens profetas perceberam e fez isso, e ato profético para o campo do Uruguai. Quando a Bíblia diz que eles perceberam que o homem entre o espaço estava perdendo, eles foram para Eliseu, e quando eles foram para Eliseu, a palavra é essa: vamos cada um de nós até o portão e tirar de lá uma Bíblia. Olha que eu tenho que até cada um de nós. Diga lá que seu coração atrás da sua vida. O pessoal é primeiro preciso da sua vida. A criação precisa da sua vida. Olha para ele, não deve minha vida, não deve minha vida, não deve minha vida. Porque vai haver a bênção do céu, mas traga a vida. Você acredita que vai ter a bênção do campo? Cada um precisa da fé. Meu Deus, segundo lugar, ele decide: traga madeira. Terceiro lugar, não, pera aí, eu vou falar. Vou falar. Voltando para o segundo, quando o Senhor disse traga madeira, nessa expressão traga madeira aqui em Ageu não é identificado, mas vai segunda vez, precisa de uma ferramenta precisa para arrancar madeira, que ferramenta precisa para arrancar vida. Olha para segunda vez, como é que está o seu achado? Como é que está o seu achado? Eu tenho um segredo aqui para você. Se você ficou constrangido com a pergunta da sua ferramenta e que porventura ela está cega, e porventura ela está embotada, o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes 10:10, ele dizendo que ainda que estiver embotado um ferro do machado, quanto mais ela pode botar, mas é interessante que não havia, tem sabedoria. É por isso que eu digo, meu pastor, eu sou jovem, prego há 15 anos, sempre prego, estou na fase da quantidade, eu sei que eu estou, mas eu sempre respeito os mais velhos, eu não quero chegar em igreja bonita, pegar e embora, eu tenho que reconhecer a polícia. Não importa como é que ela vai se afiar, porque aí ela precisa de matéria.
capítulo 29, verso 10 em diante, Deus disse: reúna o povo, porque dentre vocês não pode faltar um guerreiro, ainda que vocês recrutem aí, que seja estrangeiro, não importa, mas se ele saia, sabe fazer o quê? Cortar manteia e tirar água. Olha, você nunca Deus está vocacionando cortadores de lenha, cortadores de madeira. Eu acho que você não entendeu. Deus está precisando de cortadores de madeira, cortadores de lenha. Ele precisa, em terceiro lugar, Deus disse assim, em terceiro lugar, após ele dizer suba o monte, depois ele dizer traga madeira, ele disse agora edifica. Agora veja a expressão, eu vou ler bem devagar. E edifica a casa, diga a casa, edifica a casa. Perceba que em terceiro lugar, Deus estava dizendo, suba ao monte, traga madeira, mas edifique, não é qualquer coisa. Ele vai dizer, edifique a casa. Diga, que casa é essa? Pergunta e fala, que casa é essa? Esse capítulo 5, o nosso sábio Salomão disse assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-se mais a ouvir do que obedecer sacrifícios e fogo. Diga, não é qualquer casa, é a casa de Deus. A pergunta é a casa de Deus, é a casa de Deus, a casa de Deus, a casa de Deus. Ele diz, não é qualquer casa. Porque você está criticando a sua própria. Aí Deus disse, edifique a casa. Não adianta você edificar a sua casa, e a casa. É barulho, aí Deus disse, o propósito é esse, edifique a casa. Sabe por quê? Porque quando Davi pensou, Deus disse, olha, não é qualquer casa, mão sangrenta, não dá, Davi, boa é a intenção, mas não pode. Porque você não vai edificar a sua, você vai edificar a casa. A casa. Edificará. É por isso que Jesus foi a Jerusalém e viu tudo atrapalhado lá, vendendo perguntou e ele disse, olha rapaz, está escrito, a minha casa. Jesus identificou a minha casa. Não é qualquer casa, é a casa. Edifique a casa. Salomão edificou. E agora vai passar para o outro prato. Perceba que Salomão edificou e Salomão precisou. Aquele texto que nós gostamos muito desse 2 Crônicas capítulo. Eu não sei falar, todo mundo já sabe. 2 Crônicas capítulo 7. Nós vamos perceber que Deus queria o texto diz que precisava de uma resposta de Deus. Ele constrói a casa, mas não era qualquer casa, era a casa de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Em quarto lugar, vamos edificar a casa. Em quarto lugar, o texto vai dizer, dela minha graça. Larga aquele nome da Deus que agrada quando a casa edificada. Olha o Deus que agrada quando a casa edificada. Em quarto lugar, Deus que agrada quando a casa edificada. Quem quer ver Deus alegre aqui? Quem quer ver Deus alegre aqui?
quinto lugar, quando Deus se agrada, em quinto lugar o texto vai dizer: eu agora vou ser glorificado. A casa não é glorificada? Deus se agrada? E que não é ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Por isso, Salomão constituiu a casa, Deus aprovou, se alegou, e Deus foi glorificado dentro da casa. Em sexto lugar, estou passando o microfone. O sexto lugar, o texto vai nos dar uma lição de segurança de tudo que nós falamos. Porque em sexto lugar, não vai encerrar aqui o texto dizendo um Lázaro disse. Paulo disse, em sexto lugar, o texto diz, se tu oh, meu Deus! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia!
Você que é evangélico,